noite, meus irmãos e irmãs do Centro Espírita Celuz. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E para o tema dessa noite, nós vamos falar sobre autocontrole, que eu acho que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, que estamos vivendo nessa pandemia. E para começar a nossa fala, vou relatar uma história muito conhecida de todos nós, famosa, uma história bíblica, que todos nós, de alguma forma, já ouvimos alguém falar, pelo menos falar uma frase dessa história, que é a história de Jó. Com certeza todos nós já ouvimos: oh meu Deus, como é que eu preciso ter paciência de Jó? E o que seria isso, paciência de Jó? Então, quando nós passamos por uma sequência de fatos turbulentos na nossa vida, quando acontecem muitas coisas que testam a nossa capacidade de resignação, dizemos que é preciso ter paciência de Jó para tudo suportar. Essa expressão, ela vem de uma história bíblica muito antiga. E quem era Jó? Jó era um homem mais rico da região em que ele vivia naquela época. Possuía milhares de ovelhas e camelos, centenas de juntas de bois e jumentos, uma imensa propriedade, 7 filhos, 3 filhas e uma grande quantidade de criados. Era considerado um homem bom, justo e temente a Deus. A fé de Jó foi severamente testada quando o mal que o atingiu de diferentes formas. No mesmo dia, a sua propriedade foi invadida e saqueada. Seus rebanhos foram roubados, seus empregados assassinados, e seus filhos e filhas morreram quando a casa desabou sobre eles, em meio a um vento muito forte vindo do deserto. Jó, claro, se entristeceu profundamente, prostou-se no chão e orou, mas ele não se revoltou. Ele conseguiu manter o autocontrole. Reconheceu que tudo o que tinha havia sido dado por Deus e que o Senhor achara por bem tirar tudo dele. Dessa forma, afirmou sua fé e mostrou resignação à vontade do Pai. Entretanto, os problemas continuaram, não pararam. Ele teve o corpo todo coberto de chagas. Era a temida lepra. Sua esposa, atormentada pela dor, disse que ele deveria amaldiçoar Deus e morrer. Contudo, Jó permaneceu firme em sua fé. A esposa, revoltada, o abandonou. Sozinho, isolado, Jó foi visitado por 3 amigos que, em vez de consolá-lo, acreditem, tentaram convencê-lo de que Deus o estava castigando por seus muitos pecados. Mas Jó discordou deles, reafirmou que a sua fé na bondade e justiça divinas e ainda orou ao Senhor para que não punisse seus amigos. Por sua fé inabalável, por sua paciência em tudo suportar, após algum tempo, o Pai Celeste lhe permitiu a restituição da saúde, curando da lepra. Depois de muito tempo, Jó conseguiu reaver e duplicados todos os seus bens. Tornou a se casar e teve 10 filhos, concluindo sua vida anos mais tarde em felicidade. Muitas vezes costumamos estar bem com Deus quando a vida nos sorri, quando tudo está acontecendo de acordo com aquilo que achamos que é o certo, que é o correto, de acordo com as nossas expectativas. Mas basta um pequeno revés para nos desestruturarmos, erguermos os olhos e perguntarmos: Senhor, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? A doutrina espírita nos traz luz sobre as causas dos males
que nos afligem. E a doutrina, como uma doutrina consoladora, né, ela vem nos mostrar que muitas vezes esse sofrimento, essas coisas que nos acontecem, são reações a ações nossas do passado, que se refletem nesta vida. Muitas vezes são consequências de más escolhas que fizemos nesta vida mesmo, acreditando que passariam em branco. O Espiritismo também nos elucida que escolhemos, antes de reencarnar, as provas pelas quais iremos passar. Porém, esquecemos disso e, diante das dificuldades, questionamos a bondade e a justiça do Pai. As provas que enfrentamos são, na verdade, um bem, pois nos ajudam a cultivar a humildade, a paciência, a resignação, preparando-nos para a vida futura. Isso nos permitirá enfrentar os reveses com calma e confiança, superando as provas da vida. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Pois bem, meus irmãos, é nos momentos de sofrimento, nos momentos de reveses, que nós podemos provar a nossa fé. É que nós podemos realmente mostrar que acreditamos, que estamos firmes no propósito e que não vamos nos fraquejar e que vamos continuar no nosso trabalho e vamos continuar fazendo aquilo que nos propusemos a fazer. Quando estamos diante de alguma situação que nos causa irritação, né, devemos vestir a armadura de Deus para podermos resistir no dia mal e sairmos firmes de todo o combate. Quando a irritação te ameace, recorda o lado bom das criaturas e das situações. Quantos pontos satisfatórios estarão na outra face das motivações infelizes? Realmente, obstáculos terão aparecido, induzindo-te ao desconforto. Entretanto, quem dominará qualquer aprendizado sem os testes preciosos? Forçoso é considerar que ninguém com espírito de responsabilidade conseguirá empeços com despreocupações, mas também não precisa perder a serenidade a fim de superá-los. Quer dizer, perder o autocontrole. Nos momentos de crise, acalma-te e faze o melhor ao teu alcance. Irritação é sempre uma parcela do caminho a mais na direção da cólera. E a cólera é uma explosão de agentes destrutivos, aniquilando os melhores valores da vida. Então, quando estamos com muita raiva, estamos com muita cólera, perdemos oportunidades valiosas que são apresentadas no nosso dia a dia, em todas as situações. Por isso, nos cabe tentar fazer o máximo para manter a serenidade. Quando os problemas se acumulem, refugia-te na prece. Mesmo que seja por instante, agradecendo à divina providência os bens que já possuís. Na oração, encontrarás de novo a tranquilidade necessária para rearticular as próprias forças, prosseguir na construção do bem e ficar firme. Então, a oração, a prece, é uma arma poderosa que podemos usar em qualquer situação, e principalmente nos momentos de irritação, nos momentos de cólera, e que estamos precisando realmente de um apoio, podemos usar desse recurso tão valioso. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações
que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Então temos muito mais bênçãos na nossa vida do que só dores. Mas às vezes temos uma tendência muito maior de prestar mais atenção nas dores e esquecer as bênçãos, esquecermos de ser gratos a tudo que acontece no nosso dia a dia, mesmo coisas que acontecem sem o nosso pensamento, sem a nossa vontade, mas por ser muito mais forte as dores, o sofrimento, focamos muito mais nas dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Então, quando nós ficamos nos comparando, olhando só para o alto, esquecemos às vezes de agradecer a vida que temos e ficamos muitas vezes nos comparando, e às vezes só reclamando e nos queixando daquilo que não temos e esquecemos de agradecer aquilo que recebemos todos os dias. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu que todo e qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos, esta palavra resume tudo. Aflição, de acordo com o dicionário Aurélio, significa um profundo sentimento moral produzido por uma circunstância penosa, estado de grande desalento, de profunda tristeza, mágoa ou desgosto, grande inquietação, preocupação, ansiedade, angústia, padecimento físico, tortura. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Jesus sempre reconheceu a enorme diversidade de dores do mundo, mas nos estimulava a caminhar com resignação e coragem confiantes na misericórdia do Pai, e nunca exclui os menos favorecidos do mundo, entre aqueles que são dignos de alcançar as bênçãos do reino de Deus. Na visão espírita, a aflição são oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. Portanto, é necessário compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas. Então, devemos prestar atenção se estamos mais agradecendo, sendo gratos, ou reclamando, nos queixando frequentemente de todas as aflições, de todos os reveses, aquelas coisas que nos incomodam no dia a dia, né? Porque essas aflições, esses reveses, tudo que nós passamos no nosso dia a dia são lições valiosas que nos ensinam e nos ajudam a nos desenvolvermos muito mais e sempre. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. As causas das aflições remontam de tempos imemoriais, quando o homem, fazendo o uso do livre-arbítrio, comprometeu-se com as leis naturais. O bem e o mal são voluntários e facultativos. Sendo livre, o homem não é fatalmente impelido nem para um nem para o outro. As aflições são, portanto, fruto das imperfeições humanas, consequência das escolhas equivocadas do homem, sem qualquer época durante sua trajetória evolutiva.
As penas que o espírito sofre na vida espiritual vêm somar-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação das faltas presentes e passadas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal praticado em existências anteriores, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Então é através da vida corpórea, é através da reencarnação que nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós de alguma forma acertamos e pedimos, tá, com a espiritualidade maior que queríamos passar aqui, né, no planeta. E quando estamos diante de aflições, diante de problemas, diante de sofrimentos, nós muitas vezes não aguentamos as penas e às vezes passamos a reclamar, mas não percebemos que é através das aflições, das penas, dos sofrimentos que nós nos burilamos, que nós nos aperfeiçoamos. Se o homem é quase sempre o artífice de seus sofrimentos materiais, também será o causador de seus sofrimentos morais? Mais ainda porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões em suma são torturas da alma. Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus vem aqui nos mostrar que devemos ser fortes, devemos ter fé, devemos continuar a perseverar, apesar de todas as nossas penas, apesar de tudo aquilo que passamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com os nossos familiares, né? Devemos ter bom ânimo, quer dizer, devemos ser gratos, devemos estar animados e continuar com a nossa caminhada. Não desistir, porque como Jesus disse, eu venci o mundo. E também, com a nossa força, com a nossa perseverança, também podemos vencer o mundo. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Predominância de natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado da barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Daí porque, para eles, a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque lhe evita as causas e, quando é necessária, sabe aliá-la à humanidade. Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Faça uma prece, o famoso conte até 10. Se o motivo é moléstia no corpo físico, a intranquilidade traz o pior. Quanto mais ficamos nervosos, mais aumentamos a nossa aflição, mais aumentamos o nosso sofrimento. Se a razão é enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Então, procurando sempre manter a serenidade quando estivermos enfrentando doenças de pessoas queridas na família. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada, lançando caso novo. Tá? Então devemos procurar resolver, tá? Evitar muitas reclamações, porque quanto mais reclamamos, quanto mais continuamos repetindo aquele mesmo problema, mas com certeza teremos dificuldades de resolver.
Se perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática junto de outros amigos. E ninguém quer ficar do lado, ninguém sente prazer em estar do lado de pessoas extremamente queixosas, não é isso? Pessoas que ficam reclamando o tempo todo, pessoas que não têm um minuto para agradecer, para ser gratos. São pessoas que reclamam frequentemente. Se você deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Então, como dizemos no ditado popular, bola para frente, vamos continuar, que com certeza teremos outra oportunidade no futuro. Se contrariedades aparecem, o fato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Se você praticou um erro, o desespero é a porta aberta a faltas maiores. Se você atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga a distância entre você e o objetivo a alcançar. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando, porque em todo problema a serenidade é o teto da alma, pedindo serviço por solução. Ter calma é algo importantíssimo nas nossas relações sociais, familiares e nas relações conosco também. Mas ser calmo é mais importante ainda. Muita gente costuma dizer: perdi a calma com fulano. Como é que se perde a calma? Como é que se perde a paciência? Se a calma quanto a paciência são virtudes entronizadas no nosso ser, são virtudes já assimiladas pelo ser. Como é que a gente perde? Quando dizemos que perdemos a calma ou que perdemos a paciência, estamos estabelecendo que nós nunca fomos calmos, que nunca fomos pacientes. A calma e a paciência ainda não eram atributos da nossa personalidade. Éramos pacientes por conveniência quando tínhamos interesse. Jesus nos propôs: não vos atormenteis pelo dia de amanhã, a cada dia já basta o seu mal. Então Jesus vem aqui nos propor para trabalharmos e nos focarmos sempre no momento presente. Tentarmos resolver aquilo que estamos passando naquele momento e não nos preocuparmos tanto com o dia de amanhã, com o futuro. Esse recado de Jesus é em prol da paciência. Se somos pacientes, não nos importe o dia de amanhã, porque estaremos conscientes de que o dia de amanhã não será outra coisa senão a consequência do nosso dia de hoje. A calma é um estado de autocontrole que o indivíduo exerce sobre si mesmo. A calma é a consequência do estado de confiança. Na medida em que temos confiança em nós, nas instituições, nas coisas, adquirimos calma. Sabemos que tudo vai acontecer no tempo certo. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus já nos alertava. Ouça com atenção e interesse, olhe nos olhos quando estiver falando com alguém. Fale o necessário, evite julgamentos. A voz humana está carregada de vibrações. Os nervos dos outros são iguais aos teus, desequilibram-se facilmente. Não te digas sofrendo esgotamento e fadiga para poder lançar frases tempestuosas e ofensivas. Discussão sem proveito é desperdício de forças. Esforça-se por evitar os gritos intempestivos e inoportunos. Se alguém te dirige a palavra em tom muito alto, faz-lhe o obséquio de responder em tom mais baixo. Se o companheiro lhe fere o ouvido com má resposta, tenha calma e espere o tempo.
Possivelmente já respondeu com gentileza 99 vezes às outras pessoas, ou talvez acabe de sofrer uma perda importante. Pois bem, meus irmãos, muitas vezes nos nossos encontros, nas nossas conversas com as pessoas, sejam pessoas do nosso trabalho, pessoas da nossa família, amigos, às vezes nós perdemos não temos às vezes o cuidado com as nossas palavras, ou às vezes brincadeiras, e ofendemos, gritamos às vezes, né? É muito difícil fazer esse trabalho, mas é um trabalho permanente que podemos fazer conosco mesmo, de nos controlarmos nas nossas conversas, né? Quando estamos nos encontros com as pessoas, podemos ter essa oportunidade de fazer esse controle, de fazer esse autocontrole. A pedagogia divina dispõe de inúmeros recursos para dinamizar nosso processo evolutivo, respeitando e seguindo os ditames da lei do progresso a que tudo e todos são submetidos. A nós cabe o exercício do livre-arbítrio, que trabalhará em favor de nossa rápida ou lenta ascensão. A ninguém transfiras a causa dos teus atos impensados, dos teus insucessos. Dá-te conta deles e recomeça a ação transformadora. Mesmo que não queiras, serás sempre responsável pelos efeitos dos teus atos. Colherás conforme semeares. Meus irmãos, antes de fazermos o encerramento da nossa fala, gostaria de contar uma história de um acidente que aconteceu nos Estados Unidos há alguns anos atrás. Um avião, logo depois de ter decolado do aeroporto em Nova York, os pilotos perceberam uma falha em uma das turbinas e os pilotos tentaram entrar em contato com a torre, e a torre pediu que eles aterrissassem no próximo, tentassem fazer a aterrissagem no próximo aeroporto, que não ficava muito longe. Mas aí eles perceberam que não daria tempo, e eles, com muita maestria, conseguiram pousar o avião no rio Hudson. Apesar de ter mais de 200 pessoas, né, todas as pessoas conseguiram se salvar com pequenos ferimentos, né, apesar de estar bastante frio, a água bastante fria, e eles conseguiram manter o autocontrole, né, tanto os passageiros quanto a tripulação, os pilotos, e conseguiram, esperaram o salvamento, né, e conseguiram ser salvos. Aquele piloto, principalmente, foi considerado um herói, porque ele conseguiu manter o autocontrole, né? Então, só para mostrar a necessidade que temos na nossa vida de sempre procurarmos o autocontrole. Muito boa noite, assim seja.